Olá pessoal, eu sou Jorge Souza, do canal Efeito Loquax. Sejam todos bem-vindos a esta aula em vídeo, que é um aquecimento para a minha aula magna, lá do dia 25 de setembro de 2025, uma quinta-feira, às 8 horas, ao vivo, aqui no YouTube. A minha aula magna, o meu evento, se chama A Arte de Encantar com a Voz. Transforme dúvida, transforme medo em confiança, toda vez que você abrir a boca para falar. Eu estudo comunicação e oratória desde os meus 13 anos de idade. E eu sou muito grato pela comunicação e oratória, pelo que elas fizeram por mim. Porque foi através da comunicação e oratória que eu alcancei os meus objetivos e continuo a alcançar os meus objetivos. E me dedico a ensinar conteúdo gratuito para que você também consiga sair do anonimato como eu saí e, enfim, consiga alcançar os seus objetivos. Este vídeo vai preparar você para que você chegue ainda mais aquecido na minha aula magna no dia 25 de setembro. Esta aula magna é uma aula que vai fazer você acelerar ainda mais os seus resultados. Hoje você já vai começar a trabalhar um pouco mais essa questão de como ter a confiança no lugar da dúvida, como transformar uma coisa pela outra, substituir uma coisa pela outra. Mas na aula magna é que você vai ter realmente todo o ouro. A parte mais importante será na aula magna. Então, se você ainda não se inscreveu, corre já, se inscreve, clica aqui no link da bio ou no link de descrição desse vídeo. Se inscreve. E entenda o seguinte, quando você se inscrever, no dia 25, se você não assistir, você vai ter um período para poder assistir a aula magna. Se você não assistir, ela vai sair do ar. Quando você assistir, anota tudo, registre os pontos que você vai aplicar, que mais vai ajudar você, e coloque em prática, porque a aula vai sair do ar. Sem mais delongas, temos aqui o nosso tema de hoje, que é o seguinte: como a autocrítica destrói sua confiança ao se apresentar e o que fazer para virar esse jogo. Eu separei aqui 3 perguntas que eu quero ler na íntegra para vocês. E para cada uma dessas perguntas, eu vou dar uma resposta. A ideia dessas perguntas é fazer você refletir e ver se você se encaixa ou não neste problema que é a autocrítica excessiva, que impede você de performar bem toda vez que você vai interagir com as pessoas. Quando eu falo em interagir com as pessoas, não é só apresentar um TCC, não é só se apresentar na frente de alguém, um seminário. Às vezes é simplesmente você abrir a boca para conversar, saber dialogar, saber estender uma conversa. Tem pessoas que não conseguem fazer isso. Mas aqui a gente vai trabalhar essa questão da autocrítica e como nós podemos fazer para já ir virando esse jogo. Então vamos lá. 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: o que é autocrítica na hora de falar em público? Autocrítica é você falar negativamente, por assim dizer, de você mesmo. É você ressaltar pontos de melhoria, melhor dizendo, em você mesmo. É você reconhecer que você errou em determinados aspectos, que você tem pontos a melhorar e que eles precisam de atenção. Mas sabe qual é o problema da autocrítica? É quando você faz tanta autocrítica que você não conserta, não repara esses pontos que merecem atenção e fica parado. Como se você cruzasse os seus braços esperando um milagre do céu. Como você esperasse ficar bom em se apresentar sem se apresentar. É como se você quisesse nadar sem nunca ter entrado na piscina ou no mar. Ou quer aprender a dirigir sem nunca ter, pegado num volante, entrado em um carro. Então você precisa tomar cuidado com a autocrítica excessiva, porque ela pode levar você a uma inação. A outra pergunta para você, refletir. As pessoas confundem autocrítica com humildade ou perfeccionismo? Infelizmente, sim. Autocrítica é uma coisa, humildade é outra, e perfeccionismo é uma outra coisa totalmente diferente. Vamos lá. A autocrítica você já sabe o que é. O que é? É você saber quais são os pontos de melhoria em você mesmo. Você tem essa autoconsciência. O problema é quando você faz isso excessivamente e não age. Aí a autocrítica é um problema. A humildade é você reconhecer que você não sabe tudo, que você deve se colocar na cadeira de aluno sempre. Deve aprender sempre, ser um lifelong learning,
um eterno aprendiz. Isso é humildade. Perfeccionismo é você querer fazer as coisas muito boas demais, sabe? Perfeitas demais, sem erros. A verdade é que não tem como você fazer uma coisa sem erros. Todo mundo erra. Inclusive eu, inclusive você. Tem pessoas que são tão perfeccionistas, que evitam de se apresentar, evitam de dar uma opinião porque acham que não estão boas o suficiente. E aí ela vê uma pessoa que melhorou apenas 1% do que ela acha que ela deveria melhorar. Ela acha que tem que estar em 100%. Aí vem uma pessoa que melhorou 1% e passa na frente dela. Se apresenta melhor, performa melhor, se comunica melhor, interage melhor, cria networking, relacionamentos melhores, porque ele não está se autocriticando a ponto de ficar sem agir. Essas 3 perguntas que foram feitas e respondidas aqui é para você fazer uma autoavaliação. Começar a criar essa autoconsciência. Será que eu estou parado, parada, inerte, porque eu estou me criticando demais? Porque a ideia de se criticar, de fazer autocrítica é melhorar. Se você não está melhorando, por que você não está melhorando? É o que você precisa pensar. A partir de agora, eu vou responder aqui, vou fazer e responder umas 3 perguntas que vão te ajudar a ver o benefício de começar a virar esse jogo em relação a você trabalhar a sua autocrítica. Vamos lá. A primeira pergunta é assim: por que entender e controlar a autocrítica é importante para quem quer se apresentar bem? Entender e controlar a autocrítica. Se você não entende o objetivo da autocrítica e não a controla, a autocrítica controla você. Eu acabei de citar que você vai ficar em inação, vai querer ser perfeccionista. Ah, mas fulano fala melhor que eu. Poxa, eu errei isso daqui, eu gaguejei, eu fui fazer uma leitura e terminei gaguejando e tive que voltar toda hora, eu pedi desculpas, eu fiquei nervoso, nervosa, e aí você começa só a focar no que está dando errado. Só no que está dando errado. E a autocrítica se reforça. E aí você começa a agir justamente da maneira que você não quer. Aí você pensa, eu vou ficar nervoso, nervosa se eu me apresentar, porque você pensa demais nisso. Aí na hora o que acontece? Você fica nervoso, nervosa. Por que você esquece dar branco? Porque você foca tanto em não esquecer, e não dar o branco, que você esquece. Esse é o problema. Você não aprendeu técnicas, meios, caminhos para poder controlar a timidez, controlar a autocrítica, controlar o nervosismo. Você não aprendeu isso. Não se aprende na escola, na faculdade, no curso técnico. Você não aprende isso. E ainda tem algo ainda que é mais negativo. Além de não aprender essas coisas, você não aprende a como aprender. Olha que coisa. Porque isso também é importante. É necessário aprender a aprender. E nós não aprendemos isso. Outra pergunta para você ver o benefício que você vai ter ao aprender a controlar a autocrítica. O que acontece com quem não enfrenta a autocrítica na hora de se expor? Quem não enfrenta a autocrítica vê pessoas que enfrentam ainda que pouco a autocrítica passando na frente delas. Exatamente. Você com certeza já viu pessoas passando na sua frente, na escola, na faculdade, no curso técnico, no trabalho, que simplesmente foram lá e se colocaram a cara a tapa, se exporam. Eu lembro de uma história que eu ouvi recentemente da hiena e do leão, na savana africana. Eu vou contar para você. É assim, todo dia na savana africana, o leão e a hiena acordam no mesmo horário. Vamos supor que esse horário seja às 7 horas da manhã. A hiena acorda às 7 horas da manhã e pensa, nossa, já amanheceu rápido. Deixa eu correr, porque senão eu vou morrer, eu vou virar comida de leão. E ela começa a correr. Só que o leão também acorda no mesmo horário, às 7 horas da manhã. E ele pensa, nossa, eu tô com fome, deixa eu correr, porque senão a hiena vai estar distante, vai dar mais trabalho para mim e eu vou morrer de fome. Não importa se você é hiena ou se você é um leão. Corra! Você precisa ter ação. Quando a autocrítica deixa você parado, você termina virando comida de leão, por assim dizer. Você vê pessoas passando na sua frente. Porque se a hiena ficar pensando o tempo todo, poxa, amanheceu tão rápido, eu vou descansar mais um pouco, porque ontem eu corri demais o leão.
Aí o leão pensa, a hiena está cansada, eu vou lá porque eu vou garantir logo minha refeição. O leão vai lá e passa na frente da hiena. Pega a hiena. A questão não é se você é hiena ou um leão. A questão é que você tem que correr de ação. A autocrítica não pode paralisar você. Ela tem que te mover à ação. E ela vai te paralisar se ela for excessiva. Tome cuidado com isso. Outra pergunta. Qual é o melhor momento para começar a trabalhar a autocrítica? Só existem 2 momentos ideais na nossa vida. Existem 2 momentos ideais para se plantar uma árvore. Um momento ideal foi ontem. O outro momento ideal é hoje. Então, para você começar a trabalhar a sua autocrítica, se você não trabalhou antes, no passado, não trabalhou ontem, você tem que trabalhar agora. Porque se você não fizer isso, pessoas que estão trabalhando a autocrítica neste exato momento, enquanto eu gravo este vídeo, no seu ambiente de trabalho vai passar na frente de você. Nos relacionamentos, no networking vai passar na frente de você, porque você ficou parado. Você não correu que nem o leão, que quer pegar a hiena, e não correu que nem a hiena, que não quer ser pega pelo leão. Então, é importante você ter ação. Corra. Certo, Jorge, já entendi, mas como é que eu faço isso? Vamos lá. O pior erro que você pode cometer ao tentar controlar, virar essa chave da autocrítica, é o seguinte. Tem pessoas que se autocriticam excessivamente e, além disso, amplificam essa crítica de modo a se colocar mais ainda para baixo. E pior ainda, fazem isso se autocomparando com outras pessoas que, na visão delas, são melhores que elas. Jorge, não entendi. Explique-me. Claro, eu vou te dizer. Vamos lá. Imagine o seguinte. Você está dirigindo e aí você bateu o carro. Vamos supor que ao bater o carro, seja a segunda vez que você bateu o carro. Quando você bate o carro, você pensa, de novo eu bati o carro? Eu não acredito. Como eu sou idiota. Eu perdi a atenção. Eu não sei como é que eu ainda estou dirigindo. Observem, você se criticou porque bateu o carro. E agora você diz que você é idiota, não sabe por que está dirigindo. E aí você vai se colocando para baixo, para baixo, para baixo. Na apresentação, ou fala em público, é a mesma coisa. E aí você se compara com outra pessoa. Mas fulano, meu vizinho, dirige melhor do que eu. Meu pai dirige melhor do que eu. Meu filho que tirou a carteira agora dirige melhor que eu. Não é porque ele tem mais prática que você, não. Mas você diz o quê? Que você é idiota, que não sabe por que você ainda está dirigindo. Então entenda, a pior coisa que você pode fazer para tentar melhorar a sua autocrítica é se autocriticar excessivamente, se autocriticar amplificando isso, se colocando para baixo e ainda se comparar com outras pessoas. É a pior coisa que você pode fazer. Ao invés de você melhorar, você não melhora. Você tende a ficar parado, parada. Tome cuidado com isso. A ideia da autocrítica, internalize isso, escreve isso aí. A ideia, eu vou até chegar mais perto de você. A ideia da autocrítica é você ter uma ação. Se você não tem uma ação, a autocrítica não está servindo para nada. Tenha uma ação. É para isso que serve a autocrítica. Certo, Jorge. Então, qual é a maneira correta de fazer, então? O que é que eu posso fazer para virar mesmo essa chave da autocrítica a ponto de eu ter uma ação para melhorar? Vamos lá, anota aí. Existe uma coisa chamada inteligência emocional. Inteligência emocional é você saber quais são suas emoções e gerir tais emoções. Para a ciência, não existe isso de emoção boa ou ruim. Existem emoções. O que vai diferir uma coisa da outra é como você vai gerir essa emoção. Por exemplo, raiva. Raiva é um sentimento bom ou ruim? Para a ciência, não existe isso de bom ou ruim. É um sentimento. Você quer ver que a raiva pode ser canalizada? Sabe quando alguém fala algo de você, que você não vai conseguir fazer algo, e aí você fica com tanta raiva que você fala assim, você quer ver que eu vou conseguir? Eu vou mostrar que eu vou conseguir. E aí você canaliza aquele sentimento e coloca energia e esforço para poder alcançar o que você quer, e aí no final você consegue, seja uma apresentação, a melhor apresentação da sua vida, seja comprar uma casa, comprar um carro, ser concursado, concursada, aprender um idioma diferente, é quando você consegue,
Dá vontade de você passar na cara da pessoa. Tá vendo fulana que eu disse que ia conseguir? Mas o que foi que levou você a conseguir? Que até então você estava parado, parada, inerte? Foi a raiva e você canalizou essa raiva. Então, se você aprender a canalizar a autocrítica vai fazer você melhorar. E como é que faz isso? Aprendendo inteligência emocional. E como é que eu faço isso? Primeiro de tudo, toda vez que você toda vez que você sentir uma dada emoção, você deve pegar uma folha de papel e escrever essa emoção, esse sentimento. Dê um nome a ela. Diga por que você se sente assim e o que levou você a se sentir assim. Por que a gente faz isso? Porque a partir daí você começa a criar a autoconsciência que você não aprendeu, porque você não aprendeu inteligência emocional na escola, na faculdade, no curso técnico. E aí, quanto mais você fizer isso, mais autoconsciência você tem de si mesmo. E com mais autoconsciência, você tem autocontrole. E aí você escolhe se quer canalizar ou não determinada emoção. É assim que se faz. Escrevendo, dando nome, dizendo porquê e como e o que fazer para trabalhar, para melhorar. É assim que a gente melhora, vira essa chave da autocrítica, com inteligência emocional. Sabe que em nossos dias, ou melhor, nos dias de sempre, por assim dizer, o QI, que é o consciente de inteligência, é o mais falado de todos, é o mais famoso de todos. Ninguém fala muito do que é, se é que fala, que é consciente de inteligência emocional. O consciente de inteligência emocional te ajuda a performar melhor no QI, que é inteligência, consciente de inteligência. E existe também um outro parâmetro que os cientistas chamam de QA, que é o consciente de adaptabilidade. Para que você saiba lidar com a autocrítica, você tem que ser adaptável. E quem te ajuda a ser adaptável? É o consciente de inteligência emocional. Existe um livro chamado Inteligência Emocional, do PhD em Psicologia formado em Harvard, Daniel Goleman. Leia este livro, vai ajudar você a criar essa autoconsciência. Ele vai falar sobre o cérebro racional, o cérebro emocional, sobre sequestro emocional. É muito bom. É um livro mais científico, mas que vale a pena você ler, porque você vai aprender a lidar com sua autocrítica e ela nunca mais, depois dessa aula, nunca mais vai impedir você de performar bem em quaisquer coisas que você deseje performar. Coloque esse exercício em prática que você aprendeu agora. Escreva a sua emoção, dê nome a ela. Diga por que você se sente assim, o que levou você a se sentir assim. E escreva também o que fazer para melhorar. Canalize. Assim você vai ficar bom em autocrítica, usando-a como um trampolim para fazer você chegar onde você deseja. Mas pode ser que mesmo você ouvindo da minha boca, eu falando isso, você ainda pense, Jorge, mas eu tenho medo de ser julgado. Eu tenho medo de ser julgada. Eu entendo perfeitamente você, porque eu mesmo já passei por isso. Eu era o tímido. Eu tinha medo até de levantar a mão na chamada da escola. Não sei como é que tá hoje, mas no meu tempo tinha chamada na escola. Ficava com receio de ir até a professora lá no quadro negro para poder responder uma questão. Eu ficava assim. Eu entendo você por causa disso. Eu já estive no seu lugar. Agora imagine se eu, que já fui o tímido, estou aqui diante de você, dizendo para você que eu superei, você também consegue. Porque toda habilidade é treinável e comunicação e oratória são habilidades treináveis. Canalizar emoção é treinável. Gerir a autocrítica é treinável. Tenha em mente o seguinte: você sabia que as pesquisas apontam que quando nós cometemos algum erro por falar em público, as pessoas que nos ouvem, a maioria delas, tendem a ser mais empáticas e compassivas? A crítica mesmo está aqui, ó, na mente. É aqui que você tem que guerrear e vencer. E aí você vai performar bem. Hoje nós falamos sobre como a autocrítica pode nos atrapalhar em relação a falar em público e o que fazer para virar essa chave. Aproveito o ensejo para relembrá-la da nossa aula magna no dia 25 de setembro, às 8 horas, aqui no YouTube. Vai ser um evento ao vivo. Tem data,
dia e hora para começar e tem data para terminar, ou seja, para a aula sair do ar. Ela vai ficar gravada, mas depois de um tempo ela sai do ar. Então corre já, se inscreve, usa o conteúdo de hoje já para se preparando para a nossa aula magna. E quando você se inscrever na aula magna, você ainda vai poder baixar um e-book gratuito que eu preparei chamado 5,5 dicas para controlar a timidez, para que você chegue ainda mais afiado, mais afiada lá na nossa aula magna, onde eu vou te mostrar todo o passo a passo, o caminho, na verdade, que você deve seguir para performar bem na sua comunicação, ser inesquecível, falar para 30 pessoas com confiança, receber elogios, mas isso você só vai ter acesso se você assistir a nossa aula magna. Eu te vejo lá, marca aí na sua agenda e até a nossa aula magna.